capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. E eu confesso que, irmãos, eu sempre digo a mesma coisa. Eu não queria essa palavra não, tá? Se fosse eu que escolhesse, certamente eu ia escolher uma palavrinha mais gostosa, de mais fácil entendimento. Esse copo aí deve pegar? Tirar. E seria para mim mais fácil. Mas o Espírito Santo está continuamente, muda o livro, mas a história é a mesma. É oração, é sempre Deus falando sobre a igreja. E eu vou pedir aos irmãos que acharam, todos acharam? Que depois que lerem, não deixa a Bíblia aberta. Deixa a Bíblia aberta para a gente dar uma mastigadinha. Então diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 3 de Apocalipse, versos 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas vezes eu confesso aos irmãos, eu não sou muito de ler Apocalipse, não. Mas eu li Apocalipse e eu falava, Senhor, por que quente, frio, morno? Isso me deixava assim. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, eu vou pesquisar. Né? Então, aí eu vou fazer uma lida, né? Uma explicação dentro da palavra. No ano de 81 da era cristã, Domiciano, que foi considerado o segundo Nero, da tamanha maldade desse homem. Quer dizer, 11 anos depois do Coliseu ter sido inaugurado, numa festa que durou 100 dias, e que a diversão, os irmãos sabem, eram nossos irmãos na fé, sendo dados às feras, queimados vivos, e por 100 dias teve essa festa de inauguração do Coliseu no ano 70. Né? E no ano 81, Domiciano começa a fazer, ele se intitula o próprio Deus, se sente uma divindade, e começa a construir templos para ser adorado, como se fosse realmente o próprio Deus. E através ali já tinha todos os apóstolos já estavam mortos, né? Todos já dormiam no Senhor. E ele achou por bem para calar a igreja, só restava João, e ele exilou João na ilha de Patmos. Patmos era uma ilha vulcânica, de trabalhos forçados, e as pessoas iam para ali para morrer. Mas o que eu acho interessante, lendo a palavra, é a posição de João. Porque às vezes a gente vê essa guerra que está aí, né, no nosso bairro, e a gente teme, né, a gente acha que é o homem, né, que tem domínio sobre tudo, que está no controle da situação,
Isso em todas as áreas, nessa pandemia, na política, mas na verdade, irmão, quem está no domínio de tudo é o Senhor Jesus. E João fala no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9, assim, ó, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Em momento nenhum ele se julgou lá na ilha de Pátimos porque Domiciano quis, porque Domiciano mandou. Mas, como diz alguns teólogos aí, Satanás é um cachorro na coleira, na mão de Deus, e faz o que Deus quer. Era para João estar naquela situação, porque assim a palavra de Jesus, né, seria espalhada às igrejas da Ásia, né, através das cartas que Jesus enviou a essas igrejas. E foram 7 cartas. E eu falei, eu vou pensar um pouco sobre todas as igrejas. Fazer um resumo das igrejas. Aí, a primeira carta que o Senhor Jesus deu a João foi a carta à igreja de Éfeso. E aí a igreja de Éfeso, ela sofria com falsos apóstolos, com a doutrina dos nicolaítas, mas ela era paciente e incansável. Porém, faltava o primeiro amor. Os irmãos veem que toda a igreja tinha um problema. Mesmo lá no passado, né? 70 anos depois da morte do Senhor Jesus, 80 anos depois da existência do Senhor Jesus, havia problemas. 50 anos, no caso, né, que o Senhor começou o ministério dele aos 30 anos. Já havia ali problemas. E não é diferente hoje. A igreja sempre tem problemas, né? Mas o Senhor é fiel e justo para ver também as condições da igreja, quando ela é paciente, quando ela persevera na palavra, né? E aí vem a igreja de Esmirna, que é a segunda carta, que diz que sofria com tribulações, com a pobreza, tinha a blasfêmia dos que se diziam judeus, mas na verdade eram da parte de Satanás, né? E que eles iam sofrer algumas tentações por 10 dias, sendo encerrado em prisões, mas o Senhor Jesus, essa igreja que era pobre fisicamente, para o Senhor Jesus era rico. Pérgamo sofria no ambiente que era o trono de Satanás. Trono de Satanás porque o mundo estava dentro da igreja e havia idolatria no meio deles. E para Jesus, idolatria é trono de Satanás. Alguns seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Tinha também os que seguiam a doutrina dos nicolaítas, mas ela não negava a fé, nem quando Antipas, o líder delas, foi queimado vivo dentro de um boi de bronze incandescente. Eles eram muito cruéis. Tiatira sofria com a influência de Jezabel e tolerava isso, de que ensinasse e enganasse os servos do Senhor para se prostituírem e comerem os sacrifícios da idolatria. Porém, eles eram pacientes, trabalhadores, tinham amor e as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Na igreja de Sardes, a igreja se achava viva, que fazia a obra de Deus, mas na verdade, o Senhor Jesus diz que a igreja era morta. Apenas alguns dos que não se contaminaram foram reconhecidos como dignos de andarem de branco com ele. E na igreja de Filadélfia, ela sofria com os da sinagoga de Satanás, que se diziam judeus, mas mentiam. Embora a igreja tivesse pouca força, guardava a palavra. E o Senhor diz, né, que faria com que eles viessem prostrados o adorassem. Afirma que os ama e que pôs uma porta aberta, e que não fechará, e que aguardará da tentação que virá sobre o mundo. Essa é a igreja do Senhor. E irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, eu até comentei com meu esposo que eu chorei, porque quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou no meu coração, essa, Rita, é a igreja que você está. Há uma preocupação de pregação da palavra, de um evangelho, que não é esse evangelho de loucura, de desequilíbrio, de sandice. Eu digo de sandice
completamente loucos. E aí eu nem comentei com meu marido, eu saí no sábado, eu quis fazer uma visita à primeira igreja que eu congreguei na minha vida. E era lá em Vila Maria Helena. Aí eu falei, não, lá é muito longe. Aí eu entrei em contato com o pastor pelo Facebook, ele me deu o zap dele, e ele falou, eu estou em frente ao templo da Universal, Catedral. Eu falei, aí é fácil. Aí eu falei com o Nilton, eu falei, ó, na hora do almoço eu vou lá fazer essa visita. Aí fui fazer a visita, eu cheguei lá cedo e tal, ele não me reconheceu. Aí ele falou, veio falar comigo, eu falei, eu sou a Rita, que era da sua igreja, falei contigo no... Ah, tá, do Zap, lá de Santa Teresa, é. Sentei e tal, e começou o culto. Gente, quando o culto começou, que arrependimento. A minha vontade era me levantar e ir embora. Mas eu falei, não vou fazer isso. Por educação, vou ficar até o final. Não foi ele que pregou, a palavra lida foi Malaquias 3:10. O culto todo girava em volta de envelopes de campanha, de revelação. Só que esse pastor, que foi o meu primeiro pastor, ele era verdadeiramente usado nesse ministério de revelação. Eu tenho provas disso, inclusive meu enteado já dorme no Senhor, ele era traficante, e foi através de uma revelação que Deus usou ele, que o menino se arrependeu, se converteu e morreu com o Senhor. Então, ele era usado por Deus, mas ele fez poucas revelações, ele fez umas 2 ou 3, e nenhuma das 3 foi Deus que deu a ele. Não precisei fazer esforço para ver que era uma coisa falsificada, planejada. E ele chamou um rapaz de fora para pregar. E o rapaz pregou esse Malaquias 3:10 e eu fui sorteada com uma revelação. E aí ele entregou a revelação, eu, educada, né? A gente não pode ficar ajudando o profeta. Eu fiquei calada, não falei nada. Você conhece Santa Teresa? Eu falei, moro lá. E quem é Rita? Eu falei, sou eu, meu nome. Como que ele não soubesse? Ele sabia, gente. Por quê? Pelo zap foi passado o meu nome, Santa Teresa, do meu bairro. Como é que ele não sabia? E aí ele falou sobre uma filha minha, que aqui em Santa Teresa, eles estavam vendo ela indo e vindo para festas, e que ela podia ser vítima de um estupro. E essa minha filha que mora comigo. Meu pai, a Lucimaura é a única filha que eu tenho que não vai na balada. Se alguém está olhando ela para estrupar ela, é vendo ela ir e voltando do trabalho. Ela só sai de casa para ir para o trabalho. Ela não vai a lugar nenhum. O evento da Lucimaura, às vezes, é no shopping com o namorado para comer um hambúrguer. Esse é o evento da Lucimaura, né? Aí eu falei, não foi mesmo, não foi Deus. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei tão triste, eu já estava estudando essa palavra. Acho que ainda não tinha me chamado para pregar não, mas eu já estava estudando essa palavra, o Espírito Santo já tinha me falado que era essa palavra. Aí eu falei, pai, eu acho que o Senhor me levou lá naquele lugar para me acabar de fazer a minha pregação. Porque agora eu entendi o que o Senhor quer falar para as igrejas. E você vê que lá no passado, as igrejas da Ásia, ele tinha essa preocupação, né? Quando tudo acabou para João, todas as portas foram cerradas para João, ele abre as portas do céu, né? E dá uma visão dessa. Fala com João, toca em João, né? Porque João se prostra, e ele toca com a mão direita, ele fortalece João, para que João escreva, né? Para que as cartas sejam enviadas às 7 igrejas. E hoje ainda o Senhor tem essa preocupação. Prova disso, fica levantando um irmão, um outro irmão, né? E não só aqui, mas também em outras denominações. Só que parece que as pessoas estão anestesiadas, estão com os ouvidos moucos, não querem ouvir a verdade. Você vai perder seu tempo. A igreja estava assim, gente.
É um galpão, como naquela parede lá da casa da irmã Carmen, aqui, largo, ainda está em obra, 4.000 de aluguel, e ele paga facilmente. Não é que é membros, não, é gente que lota aquele lugar, não tem lugar para sentar. Essa reunião que eu fui foi a mais vazia, tinha mais de 5 pessoas, a mais vaziazinha. Ele falou, segunda-feira, só que não tem lugar, porque o pessoal fica lá na rua, do lado de fora. Porque você vê atrás de quê? De visões e revelações maquiadas, falsas, que ele passa o dia na internet, conversando com os irmãos, olhando a vida no Facebook, que não é difícil. Se você for lá no meu perfil é aberto, eu não deixo ele vetado, ele é aberto a qualquer pessoa, vai ver que o nome do meu marido é Nil. Aí ele entregou uma visão para uma moça, e ele falou do sobrenome da moça, e a moça, sim. E quem é Filipa? Era minha mãe. Estava com um caixão aberto para sua mãe, era coitada da moça. Chorou horrores. E a mãezinha dela, uma senhorinha com uns 80 anos, estava do lado. Aí a Belinha também já começou a chorar. Aí ele ainda falou Filipa Anastácio. Aí ela tem outro nome, mas Anastácio é parte do teu pai, né? Quer dizer, para ter certeza que a Filipa era Filipa Anastácio. Porque se fosse da parte do marido dela, da Gleice, ela não seria Anastácio. Eu falei, meu Deus do céu, e olha, um homem que não tinha necessidade nenhuma de estar fazendo aquilo, que era usado. Deus usava aquele homem no passado. Mas por que deixou de usar? Porque ele voltou para fábulas, voltou no interesse financeiro da coisa. Por que as igrejas estão vazias, gente? Porque na Inglaterra não tem mais templo. Foi vendido, tudo foi vendido. O avivamento que teve lá com o John Wesley, e não tinha lugar para ficar dentro da igreja. Né? Spurgeon falava, olha, não vem amanhã não, quem veio hoje não vem amanhã, porque senão não tem espaço. E agora nós ficamos de joelho porque estamos pedindo almas, estamos desejosos de almas. A missionária ali falou que tem igreja que está rejeitando almas. Gente, manda para cá para a Missão Evita, que a gente vai gostar. Então eu quis fazer esse resumo das igrejas, para que a igreja entenda que desde os primeiros anos que Jesus vem com essa preocupação de como a igreja deve se comportar, né? De como deve estar a liderança da igreja, os irmãos da igreja, porque às vezes a igreja tem amor, né? É trabalhadora, é incansável, mas é dada a práticas mundanas, práticas que desagradam o Espírito Santo de Deus. E agora tem um negócio assim de nada a ver, né? Isso não tem nada a ver, ou então isso é um chamariz. Isso aqui é uma como é que eles dizem, pastor, como é a palavra? Uma estratégia. Uma estratégia para trazer quem está lá fora. A estratégia para trazer a alma do pecador é a palavra de Deus sendo anunciada. É essa a estratégia que o Senhor Jesus deixou na terra. Ele não deixou você vender cocadinha, você fazer quermesse, você fazer festinha de festa junina. Até a igreja faz festa junina agora, gente. Faz Halloween evangélico. Temos Halloween evangélico já. Não é essas estratégias, não é de Jesus, isso não é do reino, isso é de Satanás. Isso é da sinagoga de Satanás. Como diz o Senhor. E eu não queria trazer essa palavra, porque quando você fala assim para a igreja, fica parecendo que tem pessoas aqui no nosso meio que está assim. Eu não sei se tem, mas o Espírito Santo é quem sabe. E ele mandou falar e eu tenho que falar. Eu até falei para a Valdiné, eu não quero mais ser pregadora, meu Deus. Eu não sou pregadora, eu não quero isso para mim, eu me sinto tão nervosa, eu me sinto tão angustiada, eu me sinto com medo, eu me sinto insegura. Porque só me vem essas palavras. Eu queria tanto uma palavrinha macia, uma palavrinha de consolo, mas o Senhor Jesus não tem, entendeu? Eu acho que cada um ele chama de uma maneira, uma chamada individual,
Deus. Para meu desespero, é de descer a lei. É de falar coisas que não é legal para mim. Eu não gosto de falar. Mas me sinto na necessidade de falar. Aleluia. De meu Pai. E eu também eu separei o que Jesus prometeu para cada igreja que vencesse, né? Então aqui, vamos lá para o texto. No capítulo 3, no versículo 14. E ele diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí eu fui pesquisar o Amém, né? Porque o Amém o pessoal diz que é assim seja, não é isso? Só que no grego, Amém quer dizer verdade. Então quando ele diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto diz o Amém, quer dizer, isso diz a verdade. Porque o Senhor Jesus é a verdade. A testemunha fiel, ele é a única testemunha. A gente vê aqui pessoas que até têm denominação testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová é o Senhor Jesus. Estava lá desde a criação do mundo. É o princípio da criação de Deus. Não porque ele foi criado depois. Não, ele foi que criou. Tudo só existe porque foi criado por meio dele. E fora dele, nada do que foi feito seria feito. Então ele diz assim, ó, o Amém, a verdade, a testemunha fiel, o princípio, porque sem ele nada do que se fez teria sido feito. Tudo foi criado por ele. No versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aí eu sempre perguntava isso. Por que ele fala, usa essa figura de linguagem, né? Quente, frio, morno. E aí, quando eu fui lá pesquisar, assim, ó, ele conhece as nossas obras. E tinha 3 cidades próximas, que distavam uma da outra de 3,5 quilômetros, que era Colossos, Herápolis e a cidade de Laodiceia. E Laodiceia não tinha água, fontes de água. As águas que banhavam Laodiceia vinham de aquedutos construídos pelas mãos humanas. Eles abriram como que valas, né? E essas águas que vinham da cidade de Herápolis e de Colossos eram águas terapêuticas. Até hoje, muitos turistas vão até essa cidade. As igrejas não existem mais, todas acabaram, só tem ruínas lá, mas eles ainda vão lá tomar banho nessas águas terapêuticas. E a água que vinha de Herápolis era quente. Quando ela saía da cidade, ela saía a 80 graus. Quando ela chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava a 40 graus mais ou menos. Chegava morna. E as águas de Colossos eram águas frias, eram águas geladas. Mas ambas águas, elas eram salobras, porque elas eram águas medicinais. Eram águas que para consumo de beber tinha que ser colocado numa jarra, entendeu? Tratada, e depois de tratada é que era consumida. Então, quando Jesus usa essa figura de linguagem, né? Tomara que tu fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, ele estava fazendo alusão à geografia do lugar, da cidade. E eu quis trazer isso, porque às vezes a gente não entende. A gente fala, por que Jesus falou? Mas eu também vou levar para os dias de hoje. Quando a gente vai tomar um café, que a gente abre a garrafa térmica, a gente espera o quê? Que o café esteja quente. Se o café estiver morno, meu irmão, o que dá vontade? E se você beber, fazer uma forcinha, porque está com preguiça de fazer um fresco, vou tomar assim mesmo, mas você toma aquele café morno. Às vezes eu faço isso, estou com preguiça, fica com uma náusea, você fica enjoado. E como aquelas águas, além de chegar morna, elas eram salobras, elas causavam na pessoa enjoo. E o
crente, ele tem uma única temperatura que pode agradar o Senhor Jesus. É quando ele está fervoroso, ele está fervendo. Quando você está morno, o Senhor vai te vomitar. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não suporta esse meio termo. Ou você é frio, porque você toma um suco gelado, né? Tranquilamente. Nossa missionária ali não gosta de café, só toma suco gelado. Eu gosto de café quente, mas morno, dá náusea. E é isso que Jesus vem falando nesse versículo 15. No 16, ele vem dizendo assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E é o que está aqui. É por causa que em Herápolis, né, as águas eram quentes e terapêuticas. E distava uma média de 10 quilômetros de Laodiceia. Por isso Jesus usa essa figura de linguagem. A água dessas fontes eram puras. No 17, ele vai dizer assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Por que Jesus diz isso? Porque essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Teve 2 terremotos nessa cidade, e na cidade de Herápolis e na cidade de Colossos. As outras 2 cidades não conseguiram se recuperar. Tiveram que pedir ajuda ao império e assim mesmo nunca se restabeleceram totalmente. A cidade de Laodiceia rejeitou o dinheiro. Se levantou sozinha das cinzas. Porque eles tinham muitos recursos. Não era só um recurso, eles tinham recursos em várias áreas. Ela se reconstruiu sozinha, sem a ajuda do dinheiro do império. No 18, ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que veja. Essa era uma das riquezas de Laodiceia. Laodiceia tinha uma escola de medicina, clínicas de centros, né, oftalmológicos, e eles descobriram, eles conseguiram criar, né, um pó chamado pó frígido, que era usado como colírio. Então, por isso, Jesus usa essa figura de linguagem, quando ele diz, né, te aconselho que use colírio, que unjas com colírio para que veja. Quer dizer, eles estavam bem na medicina, eles estavam bem na questão da medicina, mas eles eram cegos espiritualmente. Por isso o Senhor aconselha que eles usassem colírio, né? Quando ele faz alusão a comprar ouro provado no fogo, é porque também eles tinham muitos minerais na cidade, eles tinham vários bancos, eles eram uma cidade verdadeiramente rica. E o que vou também frisar aqui é que você vê que nas outras 6 igrejas havia mazelas, havia prostituição, havia doutrinas de nicolaítas, né? Sinagoga de Satanás, pessoas que se diziam judeus cristãos, mas não eram, né? Jezabel, e toleravam essas coisas no meio deles. Essa igreja não. Essa igreja estava em perfeição, elas não passavam por esse problema. A igreja não tinha problema de idolatria, a não ser a si mesma, se auto-idolatrava, se achando muita coisa, se achando rica, se achando certa. Por quê que ela se achava certa? Porque ela não fazia as práticas das outras igrejas. Ela não tinha lá uma Jezabel, né, colocando os servos, né, para comer comida sacrificada a ídolos, ou Balaão, né, fazendo, né, das doutrinas de Balaque, nada disso. Então, no 18 fala isso, que
o ouro que ele diz que provado pelo fogo dele, comprar dele, não aquele ouro que eles tinham lá na cidade. E vestes brancas. Por que ele fala das vestes brancas? Porque antigamente as roupas eram caríssimas. E Laodiceia tinha fábrica de tecido. Eles fabricavam tecidos. E não só tecidos, eles fabricavam uma lã escura e exportava essa lã. E era uma lã raríssima, de muito valor na época. Então, você vê que em todas as áreas ela era rica. Não só na área do minério, né, de ouro, de pedras, de água, né, porque recebia, né, do aqueduto, recebia 2 tipos de água. E distribuía uma lã raríssima por várias cidades. E eles também tinham uma escola de medicina e criaram esse colírio, chamava-se porfrígio. Lá no 19, o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí a gente leva uma pancada na igreja assim, de Jesus está falando, né, as coisas erradas que as igrejas estavam fazendo, mas ele vem falando em cada uma das cartas. E ele exorta, ele corrige, é porque ele ama. Amém. Então, até quando a gente chamar a atenção, eu não sei qual é a falha, né, da Missão e Vida, a falha da irmã Rita, a falha do pastor, da pastora, da missionária, do diácono, eu não sei qual é a falha, mas ele sabe. O Senhor Jesus, aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas, ele está no controle da situação sempre. Então Jesus, ele ama a igreja, apesar das suas fragilidades e da autossuficiência que Laodiceia tinha. Porque ela se julgava como rica, abastada, não tinha necessidade de nada, mas o que o Senhor Jesus diz para ela? Tu é um cego, nu, miserável. Agora, igreja pobre, como a igreja, né? Ele declarou que ela era uma igreja rica. Mas essa que era rica, ele declarou que era uma igreja pobre. Porque só tinha a parte financeira, mas a parte espiritual, a igreja era pobre, ela não tinha fervor. E a pior coisa para o Senhor Jesus é um crente apático. É um crente que vem para o culto e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Isso aqui já virou para ele um costume. Ele vem dar um rolê. Como falei na gíria, é um rolê. Ele vem dar um rolê. Ele vem aqui para ver como é que está o sapato da irmã.